Então, a gente vai ficar aqui no programa Dicas de Saúde até 8 horas. 8 horas a transmissão da procissão dos Ramos e, na sequência, a missa dos Domingos de Ramos, na sua FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, gastroenterologista, aparelho digestivo. Programa Dicas de Saúde, aos domingos, de 7 às 8 ou de 7 às 9. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som. E o assunto hoje não poderia ser outro, pois hoje é dia 2 de abril, é o Dia Mundial do Autismo. Então estamos com um convidado. Nosso convidado de hoje é um médico psiquiatra para falar sobre o autismo, mas também temos como convidada a presidente da AMA, da Associação dos Amigos de Autistas, que é a Ana Moésia. Então, já vou apresentar o nosso convidado, que está aqui. É o Dr. Denison Teles. Dr. Denison Teles é psiquiatra da infância e adolescência. Bom dia, doutor Denison. Obrigado por ter aceito o convite. Você que já esteve aqui na FM Padre Cícero falando sobre esse mesmo assunto. Obrigado por ter aceito de novo. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero. O doutor Denison Teles, ele trabalha aqui no Cariri. Ele depois vai dizer direitinho endereço, contato, telefone, tudo, né? No Central Park, não é isso? Edifício Central Park? Isso, um consultório em frente ali ao Hospital Regional do Cariri, em frente à emergência, né? Sala 907, atuo lá como consultório privado e atuo também na APAI de Juazeiro do Norte, ali em anexo à Universidade Leão Sampaio, Faculdade Leão Sampaio. Entendo, E a sua área de psiquiatria, você tem especialização em infância e adolescência, não é isso? Isso. Aí, em geral, os psiquiatras fazem 3 anos de residência médica em psiquiatria geral. Após isso, pode-se optar por uma sub-área da psiquiatria. E eu optei pela infância e adolescência. Muito bem. Então, hoje o assunto autismo, porque 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Dr. Denison Teles, o que é exatamente o autismo? Que transtorno é esse? O autismo é um transtorno que está classificado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, junto com outras condições, como TDAH, como a deficiência intelectual. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Algo que acontece ali durante o desenvolvimento do bebê, na barriga da mãe, que compromete, sobretudo, a comunicação social, fala, interação social, além de outras questões do desenvolvimento, Dr. Péricles. Muito bem. E então, quando tem esse termo, essa sigla, TEA, transtorno do espectro do autismo, são graus de autismo? Como é? Por que é que às vezes é chamado autismo mesmo e às vezes é chamado TEA? A nomenclatura correta, né, é transtorno do espectro autista. Para todos os autistas. Para todos os autistas, né? O termo clássico autismo fica porque tem uma questão mais antiga, etc. Né? E essa questão de espectro é como se fosse um grande guarda-chuva que englobasse todos os graus, os variados graus do autismo, né, que pode ser desde graus severos, com muito comprometimento, né, com um nível de funcionalidade muito comprometido, até graus mais sutis, onde aquela pessoa consegue ter uma vida relativamente normal. Dr. Denison, médico psiquiatra da infância e da adolescência. Então você já sabe o assunto de hoje, né? Autismo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com o nosso convidado, Dr. Denison Teles. Também terá a participação da Ana Moésia. Ana Moésia, ela é uma educadora física, é uma funcionária pública de Barbalha, é mãe de autista e ela é a presidente da AMA. A AMA é uma associação de pessoas que se interessam por esse tema, né? Autistas são geralmente pais, né, de autistas
E a Ana tem, né, um filho autista de 14 anos e ela é a presidente do AMA. Então ela vai ter uma participação, ela não pode estar aqui presencial por outro compromisso, mas ela mandou aqui uns áudios explicando direitinho a socialização do autista, a questão das lutas, né, das conquistas, dos desafios para a pessoa autista ter não só a inclusão, né, social nas escolas, tudo, mas também a questão dos benefícios, né, porque existe uma necessidade, o Dr. Denis vai já falar, a necessidade de um atendimento que é médico e paramédico, equipe multidisciplinar para acelerar o desenvolvimento de quem tem o espectro do autismo. E aí, às vezes, você sabe, né, o SUS é uma coisa maravilhosa, é um exemplo para o mundo todo, mas ele tem, ao mesmo tempo, uma dificuldade de velocidade, né, porque é muita gente que utiliza o SUS. E aí, as pessoas que são chamadas prioritárias, né, prioridades, deveria ter uma demora menor, né, nesses atendimentos. E essa é a luta do AMA e das outras associações, a doutora a Ana Moésia vai já falar sobre isso. Mas voltando à questão do autismo para o nosso ouvinte da FM Padre Cícero entender bem. É raro, Dr. Denison, não é raro, para cada nascimento espera-se, por exemplo, 100 nascimentos, espera-se um nascimento autista, é mais, é menos? Cada vez mais, Dr. Péricles, estão sendo atualizadas as estatísticas de prevalência do autismo, né? E a cada 2 anos o CDC, que é uma instituição de saúde dos Estados Unidos, ele atualiza os dados de prevalência para os Estados Unidos. A gente tende a generalizar essas estatísticas. Então, o último boletim do CDC mostra que uma em cada 36 pessoas é portadora do transtorno do espectro autista. Então, a cada 2 anos, o que a gente observa é uma curva ascendente, né, dessas estatísticas. Se a gente fosse trazer isso para a realidade do Brasil, né, seriam mais ou menos 5,9 milhões de pessoas, né, tendo autismo. Algumas diagnosticadas e boa parte não diagnosticadas, né? Então a gente vê que é uma questão de saúde pública hoje no mundo, dar o suporte necessário, garantir os direitos das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista, Dr. Péricles. Interessante, né, a frequência e esse aumento que você fala, porque eu lembro, outras vezes você vê aqui, eu tenho até umas anotações assim, aqui, e não era assim, né, era em torno de 88 nascimentos, né, por aí, agora já está em 32 ou é 36? 36. 36. Isso é recente, esse aumento dessas estatísticas é recente ou não? É porque o diagnóstico é melhor, está sendo feito com mais precisão? Ou seja, sempre existiu muito o espectro do autismo no mundo ou é uma coisa que realmente está aumentando? E se está aumentando, existe uma explicação para isso? E existem teorias, né? Só para você ter uma ideia, em 2004 essa prevalência era 1 em cada 166, né? Em 2012, para você ter ideia, 1,88. E hoje, em 2018, que foi próximo da última vez que a gente teve junto, doutor Pérez, era 1 em cada 59. Então hoje a gente já está com esse número de 1 em cada 36. Existem algumas teorias para tentar explicar o porquê desse aumento, né? O que se acha que o principal fator é, de fato, o reconhecimento maior da condição, né? Pelos profissionais, professores, médicos, psicólogos, terapeutas em geral, né? Algumas questões ambientais ainda são controversas. Por exemplo, cada vez mais, hoje em dia, as pessoas estão tendo filhos com mais idade, tanto homens quanto mulheres. Isso aumenta a incidência de algumas condições relacionadas ao neurodesenvolvimento, né? Mas a própria questão de alargar o conceito, né? Antigamente, o conceito de autismo, existiam aqueles critérios mais rígidos, mais fixos e com maior gravidade. Então, algumas pessoas só se encaixavam dentro
daquele conceito. E hoje em dia, né, como tem essa questão do espectro, muita gente que não recebeu o diagnóstico passou a fazer critérios e preenchê-los. É muito interessante, porque, de fato, antigamente a gente não tinha um relato assim tão frequente. E hoje, tem até aquela série do Bom Médico, né? Que o Bom Médico é um autista, né? Um excelente médico na série. E eu tenho nas 2 faculdades de medicina alunos autistas. E com um desempenho excelente. A única dificuldade que a gente tem é no lidar dele com os pacientes. Eles sabem tudo que aprendem, tudo que estudam, são realmente bem focados e bem assimila muito rápido. Porém, no contato com os pacientes, eu até conversei com um deles, eles não olhavam para o paciente. Eles ficavam de cabeça baixa escrevendo toda a história clínica, né? Sem olhar. Fazia a pergunta para o paciente sem olhar para ele, né? Esse eu ainda tive a oportunidade de conversar. Outros a gente fica até encabulado, a gente não sabe lidar, né? Eu preciso estudar sobre isso para saber como é que a gente conversa com um autista. Mas o que eu quero dizer é que está bem frequente, né? Em todas as famílias que antes não era assim. Por exemplo, na minha família a gente tem casos. Na faculdade de medicina, nas 2 faculdades de medicina. Você tem percebido também isso, né? Na convivência com pacientes, com crianças e adolescentes? Sim, a gente percebe sim, doutor Pérez. A gente percebe que cada vez mais, ainda é um grande desafio incluir as pessoas com autismo, né? Mas a gente percebe que cada vez mais a gente tem números maiores de estudantes universitários, né? Com autismo, né? E aí a grande questão é individualizar os tratamentos. A gente vai antecipar um pouco isso. Sim. Mas, por exemplo, no caso desses seus alunos, doutor Pérez, provavelmente o cognitivo é excelente, são alunos muito inteligentes, né? Mas que individualizando o tratamento deles, talvez precisassem de um treinamento de habilidades sociais, por exemplo, né? Exato. Com um psicólogo que pudesse treiná-los nessa questão de habilidades sociais. Então a gente vê que o tratamento do autismo também hoje em dia é muito baseado em individualização do tratamento, né? Eu tinha um aluno na UFCA, não era professor, eu era médico psiquiatra da UFCA. Sim. E a gente tinha um aluno da engenharia civil se formando, um menino super inteligente, né? Mas que tinha muitas dificuldades de comunicação, assim, era muito caladão, né? E a gente fez uma reunião para pensar como a gente poderia ajudá-lo, né? E aí no estágio ele foi direcionado para o acompanhamento psicológico, ele foi direcionado para um setor de estágio mais focado em projetos. Legal. Do que propriamente dito do que está trabalhando com funcionários, né, para potencializar a capacidade dele. Então a gente sempre tem que estar buscando algumas saídas, né, tanto a longo prazo, né, nas terapias, né, nos treinamentos, como também na rotina prática do dia a dia. Alguns desses alunos nossos teve, inclusive, no início, uma dificuldade grande de adaptação. Não foi só com o paciente, não. Foi com os colegas e com os professores. A gente teve que... A direção da FAMED, Barbalha, teve que adaptar um vídeo, uma sala de videoconferência para ele ficar na biblioteca ouvindo a aula. Os alunos na sala e ele na biblioteca, porque ele não conseguia ficar, né? Ele não conseguia assimilar e ele mesmo pediu para isolar. Mas depois foi melhorando, foi socializando. Tem psicóloga lá direto, né? E tem outros profissionais, né? E foi melhorando, graças a Deus. Agora, interessante, doutor Denis, por que é que a gente fala muito, você mesmo é especialista em crianças e adolescentes, autistas, crianças, adolescentes, autistas, crianças autistas. Adultos autistas, claro que existe, mas por que não se fala tanto? É porque eles já se adaptaram de uma certa forma, já socializaram. Não vejo tanto falar dos autistas adultos. Primeiro porque muitos deles nem diagnóstico recebiam, doutor Péricles, né? E a gente vê que existe uma geração de autistas, né, que estão reclusas dentro de casa. Né? Infelizmente. Porque no passado não se tinha tanto acesso à informação, né? Tanto acesso ao conhecimento sobre o que era a condição, né? Tal qual outras condições na psiquiatria, né? Antigamente existia um preconceito muito grande e a gente tem hoje muitos pacientes com autismo,
né, autismo mais severo, pacientes com condições como deficiência intelectual ou a própria esquizofrenia, que a mãe, no intuito de proteger, né, no passado, né, guardava aquela pessoa em casa, né, para protegê-lo. E aí hoje em dia muitos autistas a gente não vê. E alguns com quadros mais leves estão vivendo a vida, né, sem saber que tem a condição, mas de uma certa forma adaptado àquela condição e vivendo sua vida, muitas vezes trabalhando ou não, mas como se diz a história. Então aí como são pessoas assim, diferentonas, né? E aí, mas estão aí, doutor Péricles. É verdade. Se existe, por exemplo, mais de 2 milhões de autistas no Brasil, realmente a maioria, ninguém nem sabe onde está. Só a família, né? Só a família mesmo é que sabe. E no caso do diagnóstico, como fazer, já que é tão variado o espectro, né? Vai de casos mais só de adaptação social e casos mais, assim, importantes, diferente demais, como você falou essa palavra, diferente demais. Os pediatras, os professores desconfiam, mas deveria ser visto por um psiquiatra de infância e de adolescência, não é isso? Isso, assim, no mundo existem algumas diferenças quanto ao diagnóstico. No Brasil, em geral, os especialistas que costumam dar o diagnóstico, né, fechar o diagnóstico, fornecer um laudo para um paciente, é o psiquiatra da infância e adolescência e o neuropediatra, né? Sim. Até pela maior disponibilidade de neuropediatras, pela psiquiatria da infância e adolescência, algo bem recente, muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, que o psiquiatra também é um médico que pode sim dar o diagnóstico de autismo. Em outros países, como por exemplo alguns países da Europa, o pediatra também dá esse diagnóstico e faz uma triagem precoce desses quadros, né? No Brasil ainda está começando agora os pediatras a se debruçarem sobre o tema, né? Mas já existem alguns pediatras bem entendidos do assunto e que costumam direcioná-los para o psiquiatra ou para o neuropediatra, né? O diagnóstico é médico, porém, em muitos casos, doutor Péricles, sobretudo os casos mais que deixam dúvidas, né? A gente costuma também levar em consideração todas as informações trazidas pela fono, pelo terapeuta ocupacional, pela psicóloga que acompanha a criança, para que a gente consiga juntar as informações e conseguir fechar esse diagnóstico. Mas quem realmente bate o martelo é o médico, atualmente, né? Muito bem. E aqui, só para lembrar o ouvinte que a pessoa pode melhorar o seu desempenho, suas potencialidades, e nomes notáveis da história são provavelmente pessoas que tiveram espectro autista. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, músicos como Mozart e cientistas como Albert Einstein, né? Pessoas notáveis, os maiores na sua área de dedicação na vida, e eram autistas, né? Quer dizer, conseguiram desempenhar com maior perfeição, se podemos falar essa palavra, suas funções, tendo essa limitação. Isso. Existem pessoas com autismo que têm habilidades, né, acima da média em algumas características, né? E aí, muitas vezes, eles têm uma coisa chamada hiperfoco também. Então, por exemplo, às vezes é um músico e ele é um músico extraordinário. Ele foca tanto naquilo que ele consegue desenvolver habilidades acima do esperado, né? Bem como na ciência, bem como em outras áreas. Então, eu costumo dizer que se você tem um filho com autismo que tem um interesse em alguma área, estimule aquilo, porque aquilo pode ser um grande diferencial, né, para o futuro dele. Se você incentiva a algo que ele gosta, ele desempenha muito bem aquilo, né? Se você tenta colocá-lo em uma área que ele não tem interesse, fica muito difícil e muito desgastante para essa pessoa. É verdade. Dr. Denison Teles, médico psiquiatra, especialista em adolescência e infância. Vamos ouvir a Ana Moésia. Ela é educadora física, ela é especialista em educação especial, saúde mental e autismo, é presidente da AMA Cariri e tem a mensagem para os ouvintes da FM Padre Cícero.
Bom dia, doutor Péricles. Bom dia aos ouvintes do programa Dicas de Saúde da Rádio Padre Cícero. Para mim é um prazer muito grande estar aqui mais um ano, no dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para tratar desse tema tão importante, né, na nossa sociedade. Esse ano a AMA Cariri está trabalhando a temática Autismo, Desafios e Conquistas, onde nós temos uma vasta programação em vários municípios do Cariri. Nós sabemos que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então todos os dias estamos recebendo crianças com sinais, né, de TEA, apresentando características, né, movimentos repetitivos, estereotipados, dificuldades de mudança de rotina. Então, as escolas, né, é aquele ponto principal onde as crianças chegam na creche, chegam no ensino fundamental 1 e muitas vezes são crianças que ainda não têm diagnóstico, os professores começam a observar comportamentos na área da interação social, da comunicação. Então, cada dia que passa, a gente vê que tem aumentado muito, né, esses números. Vocês sabem, né, que eu sou mãe do Pedro Igor, meu filho está com 14 anos, autista, na época foi diagnosticado como autista clássico, ele hoje está, né, dentro do nível 2 de suporte. Então, quando ele foi diagnosticado, dizia-se que a cada 125 nascidos, um era autista. E hoje nós já temos, né, uma nova prevalência, né, de um estudo feito nos Estados Unidos, onde a cada 36 nascidos, um é autista. Então, a gente vem trabalhando esse processo de informação, de conscientização das pessoas conhecerem mais, saber o que é, trabalhar a questão da inclusão, do direito à prioridade, de saber lidar com essas pessoas para que eles consigam conviver bem e viver de forma tranquila, né, na nossa sociedade. Sobre os desafios, a gente está sempre ressaltando a questão da dificuldade que essas famílias estão encontrando em inclusão escolar. No nosso Cariri, nós ainda recebemos todos os anos, inclusive agora em 2023, relatos de escolas que negam matrícula, relato de escolas que cobram taxa para matricular esse aluno autista na escola. Então, quando consegue a matrícula, a escola não oferta o cuidador, não coloca o mediador escolar. Em alguns casos que precisa de acompanhamento terapêutico, também a escola nega esse profissional. Em outros casos, o aluno conseguiu a matrícula, conseguiu o cuidador, mas o cuidador não tem formação específica, não entende, não sabe lidar com aquele aluno em sala de aula. Então, fica um clima constrangedor, né? Um clima de angústia, não só das mães, mas também dos profissionais que acompanham, por falta de formações, né, adequadas. E aí acontece que esse aluno fica sem os materiais adaptados, sem as atividades adaptadas. Então, assim, a gente tem recebido muitos depoimentos ainda desse descaso, né? Que a gente considera realmente um descaso, porque a população, de uma forma geral, principalmente quem é educador, quem é professor, quem está dentro, né, das gestões municipais, já tem esse conhecimento das leis, dos direitos, mas ainda é ofertado um serviço de forma não eficaz. Então, são pessoas que estão conseguindo chegar lá na escola, estão conseguindo a matrícula, mas ainda a escola não está ainda estruturada e preparada para recebê-los. Então, a gente vem trabalhando isso, vem divulgando formações, cursos, né, estimulando que os profissionais consigam estar sempre se atualizando para receber essa demanda, não só com o amor, mas com o amor e toda uma formação necessária para que a inclusão aconteça com qualidade. Dicas de saúde. A Ana Moésia, presidente da AMA. Daqui a pouco ela vai concluir sua fala e se despedir dos ouvintes da FM Padre Cícero. Então, domingo de Ramos, as celebrações, por exemplo, as bênçãos do Ramos, elas são praticamente no mesmo horário em todas as paróquias. Aqui eu estou vendo a da Paróquia Menino Jesus de Praga, 8 horas. Missa e bênção do Ramos na comunidade São João Batista. Aí tem a comunidade São Francisco, tem a Igreja Menino Jesus de Praga, né? Aí Santo Antônio em Barbalha também, a mesma hora. Horto, aqui
no mesmo horário, franciscana, aqui na paróquia mesmo, salesiana, né? Aqui, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural e depois a gente entrevista mais, pergunta mais sobre o TEA, né? Transtorno de espectro de autismo, ao psiquiatra Dr. Denison Teles. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É o Abril Azul, o mês todo, falando sobre essa conscientização, a inclusão social, a identificação, né, o diagnóstico e o tratamento do autismo. Estamos com o médico psiquiatra, especialista em crianças e adolescentes, o Dr. Denison Teles, e estamos também com a Ana Moésia, presidente da AMA. Vamos ouvir o restante da entrevista com a Ana Moésia, antes da gente voltar para o Dr. Denison. E então, para tratar dessas questões, né, que envolvem o autismo, os desafios e as conquistas, nós estaremos realizando, em parceria com a Câmara Municipal de Missão Velha, uma audiência pública, que acontecerá no dia 13 de abril, a partir de 8 horas da manhã. Então, nós estamos convidando a todos, pedindo apoio dos nossos municípios vizinhos, né, que os gestores municipais, os vereadores, professores, os pais, amigos de luta, né, profissionais dos autistas do Cariri, que eles possam estar junto conosco nesse dia para que a gente possa debater de forma grandiosa esse tema. Então, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer novamente, pedir aos ouvintes que nos sigam nas redes sociais, no Instagram, nossa conta é @amacariri_autismo, e lá nós estamos postando diariamente toda a programação do mês de abril, em diversos municípios aqui da nossa região. Obrigada. Dicas de saúde, obrigado. Eu que agradeço, Ana Moésia. Que pena que você não pode estar aqui. Eu queria fazer uma mesa redonda e houve esse problema. Eu tinha esquecido do domingo de Ramos. A gente esquece das coisas, né? O objetivo era fazer uma mesa redonda com Ana Moésia, presidente da AMA, Dr. Denison Teles, que é médico psiquiatra, especialista em infância e adolescência, e um pediatra que tem o manejo, né, sabe identificar, diagnosticar, encaminhar. Seria bem interessante, mas como o programa hoje acaba 8 horas, que a gente vai direto transmitir a procissão e a bênção, né, dos ramos, e aí emenda com a celebração eucarística, com a missa. E no próximo domingo é o domingo de Páscoa. Eu também não me programei porque poderia ter alguma coisa alternativa, né? Mas vamos ver o que é que a gente vai fazer no próximo domingo. Claro, em primeiro lugar, a maior festa cristã, festa espiritual, né? Que festa material não tem quem vá com o Natal. O Natal é a maior festa cristã, mas espiritualmente a ressurreição é muito maior do que o nascimento, né? Então a Páscoa é essa que deveria ser a maior festa. Não deixa de ser uma grande festa, então espiritualmente é a maior. E materialmente continua sendo o Natal, não há dúvida. O Dr. Denison Teles, ele falou já da importância da identificação precoce. Então, o pai, a mãe, a cuidadora, né? O professor na escolinha, às vezes na creche, às vezes já, né, na escolinha, a criança maternal um pouquinho maior, ou um médico pediatra que recebe um bebê, uma criança. Quais são os sinais, Dr. Denison Teles, que esse pessoal deve ficar atento, desconfiar e levá-lo para fazer o diagnóstico? Em geral, um sinal muito precoce, né, que pode ser identificado por alguns pais, é a questão do olhar, né? Então, desde muito pequeno, talvez esse seja o sinal mais precoce,
é a preferência inata do bebê pela voz humana. Então, você pode perceber que um bebê muito pequenininho, quando ele ouve a voz da mãe, automaticamente ele já direciona o olhar. Quando ele ouve a voz do pai ou de alguma outra figura de cuidado, ele tem essa tendência inata do ser humano. Então, uma das questões mais primordiais é essa coisa de chamar o bebê ou chamar a criança e ela não olhar, né? Muitas vezes os pais até pensam, será que ele escuta bem? Né? Será que ele ouve? Tem um problema de audição. Isso. Tanto que uma das primeiras coisas que a gente faz numa avaliação de uma criança é fazer a avaliação auditiva, né? Se a gente suspeita que possa haver algo. Né? Outra questão que é comum, nem sempre acontece, mas que é muito comum, é o atraso da aquisição da fala, né? Então, a criança, muitas vezes, está demorando um pouco a falar, né? Na creche, é uma criança que, às vezes, né, os professores percebem que ele não gosta muito de estar ali próximo dos outros coleguinhas, ou que prefere brincar só, né? Como é esse brincar? Muitas vezes é um brincar repetitivo, estereotipado, né? Às vezes, como enfileirar objetos, né, ordenar, organizar, empilhar, né, bloquinhos. Então, é uma forma que você pode detectar precocemente, né? Até a questão do brincar fantasioso, né? Desde muito pequeno também, o bebê pega a bonequinha, finge que é o filho, né, dá uma mamadeirazinha, ou pega o carrinho e constrói ali faz uma pista e dá um uso bem funcional para o objeto. E às vezes algumas crianças com autismo têm essa dificuldade, né? Então são alguns dos sinais que podem ser percebidos. Estereotipias motoras, né? Aqueles comportamentos repetitivos, muitas vezes com as mãos, ou de girar, ou de correr de um lado para o outro de uma forma um pouco repetitiva. Então são uma série de pequenos sinais que os pais podem ir observando. E se houver alguma dúvida, né, só fazer uma avaliação, né? Os professores costumam perceber também muito, muito cedo, né? Eles têm aquele parâmetro comparativo, né, das outras crianças, e eles podem muitas vezes perceber quando a criança foge ali do que seria aquele desenvolvimento típico, né? Então, muitas vezes, o encaminhamento vem primeiramente de um professor, Dr. Pérez. Muito bem. Então, diante da identificação, da comprovação, né, do diagnóstico, é tão variado o espectro que o tratamento é extremamente individualizado, né? Agora, tudo bem, individualizado, sem dúvida. Mas o que se oferece? É uma equipe multidisciplinar? Tem médico, tem enfermeira, tem psicólogo, tem... O que tem a oferecer e o que tem de resultado em estimular uma criança autista? Isso. E mesmo em casos onde haja dúvida do diagnóstico por parte do médico, por parte da equipe, por parte do médico ou dos próprios pais, uma coisa muito importante é a estimulação precoce, né? Então, às vezes é uma outra condição do desenvolvimento, mas que altera fala, que atrasa fala, comunicação. Então, a gente orienta que seja feita a estimulação precoce com psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Às vezes, quando é uma aluno de idade escolar, psicopedagogo, né, para que haja esse incremento, essa melhora, e às vezes o diagnóstico não é aquele, né? Às vezes é uma outra coisa, né? Mas de qualquer forma essa estimulação é muito importante, né? Quando a gente pensa em termos de SUS, Dr. Pérez, que a gente vê de fato é o que o senhor citou no início, né? É uma demanda gigantesca, né? E uma equipe profissional reduzida. Então muitas vezes a criança fica em filas de espera que demoram bastante, né? Então, muitas vezes ele fica em acompanhamento médico, porque o acompanhamento médico consegue ser um acompanhamento com um período de tempo maior, a cada mês, a cada 2 meses, só que ele carece daquelas terapias que necessitam ser semanais, né? Muitas vezes 2, 3 vezes por semana, né? Por conta de uma dificuldade operacional de uma equipe reduzida. Então, o alerta que a gente faz para as autoridades é que expanda, amplie essas equipes, né, para que mais pessoas consigam ter acesso a um fonoaudiólogo, a um terapeuta ocupacional e a um psicólogo. E lembrando que, assim,
tem esse pacote, que é o pacote básico, né, digamos assim, mas que muitas vezes a gente precisa individualizar. Por exemplo, vamos intensificar as sessões com fono, né? Porque a criança já está aí com 5 anos e ainda não fala, por exemplo, né? Em alguns casos, quando há predomínio de questões mais sensoriais, né? Problemas de seletividade alimentar, problemas, né, de dificuldade com barulhos, vamos intensificar a terapia ocupacional, né, para trabalhar essa questão da modulação sensorial. Então, existe esse pacote básico, mas existem essas nuances. Muitas vezes chegam adolescentes, doutor Péricles, que nem sabiam que eram portadores, né, do autismo, ou chegam por uma demanda de ansiedade ou um quadro depressivo, e na consulta eu observo que aquela pessoa, né, apesar de um grau mais de um grau leve, como dizia antigamente, ou um nível de suporte necessário 1, eu dou esse diagnóstico, e muitas vezes o principal não, você precisa procurar uma terapia para treinar essa coisa dessa habilidade social que você carece, né? Então, muitas vezes, é necessário fazer esse filtro, essa individualização. No caso, não é uma doença, não tem um remédio específico, né? Ou se tem remédio é para outras condições que atrapalham a qualidade de vida do autista, não é isso? Exato. Então, o que trata os sintomas nucleares, né, que é o déficit de comunicação social, esses comportamentos repetitivos, né, são as terapias, né? A medicação é um adjuvante, né, que pode nos ajudar em alguns casos, por exemplo, distúrbios do sono, né, alterações como irritabilidade e agressividade, falta de concentração, né? Hoje em dia a gente já sabe também que uma comorbidade muito comum no autismo é o TDAH, então muitas vezes é necessário se tratar em paralelo às duas condições. Então a medicação é secundário, mas eu diria que muitas vezes é importante porque permite que aquela criança consiga render bem nas terapias e consiga ter uma capacidade melhor assim de se socializar em algumas circunstâncias. Muito bem, é muito importante. Mas, assim, por exemplo, a terapia psicológica é algo que eu já ouvi uma pessoa dizer que todo mundo deveria fazer. Qualquer pessoa, homem ou mulher, idoso, jovem, adulto, criança, todo mundo deveria fazer terapia psicológica. Mas em relação ao autismo, há uma dificuldade? É uma terapia difícil só para alguns ou é possível, dependendo do profissional psicólogo? Sim, é sempre importante que a pessoa portadora de autismo ele passe por esse trabalho com o psicólogo, né? Sobretudo terapias com abordagem mais comportamental, né? Como a terapia ABA, é um exemplo de uma delas, né? Para que ele possa desenvolver comportamentos mais funcionais, né? Saber lidar com as emoções, né? Muitas vezes essas crianças têm um déficitzinho de regulação emocional, né? Então a terapia vem a ajudar nesses comportamentos. E os pais em casa, né? Manter esses ganhos da terapia, porque também às vezes acontece de ser feito um trabalho em terapia e em casa os pais não terem essa habilidade. Muitas vezes esse treinamento parental, né, também feito por um psicólogo, é muito importante em como os pais vão lidar com a criança, como os pais vão saber agir nos momentos de comportamentos mais desafiadores, né, porque muitas vezes a família também adoece, né, e aí pais com algum adoecimento mental, a gente observa nos estudos, mostram que a criança não melhora, né? Muitas vezes por conta, né, de os pais não estarem bem, né, não estarem adoecidos também, ou por outras questões, ou até por conta do quadro da criança ser muito grave e haver um desgaste muito intenso no cuidado. Muito bem. No caso, o sistema público, ele deveria ser melhor estruturado, mas nas suas limitações ele faz uma cobertura. Surgiu uma dúvida aqui, que talvez seja a dúvida também de alguém que esteja ouvindo o programa. As síndromes que são diversas, a mais conhecida é a de Down, né? Mas são diversas síndromes, né? Tem alguma relação ou é extrema coincidência? Não tem uma incidência maior de síndromes em autistas?
quando a gente pensa no autismo, 80% aproximadamente das pessoas com autismo é o que a gente chama o autismo primário, o essencial. Só existe o autismo, né? Não existe mais nenhuma outra alteração genética associada. Os outros 20% aproximadamente têm relação com outras síndromes genéticas, Down, síndrome do X frágil e algumas outras síndromes genéticas mais raras. Mas a pessoa portadora de síndrome de Down, ela tem uma chance maior sim de ter autismo. Então a gente vê algumas crianças e adolescentes com Down muito sociáveis, com a desenvoltura, né, na comunicação social muito boa, e outras que podem ser portadoras de autismo. Então existe, como comorbidade. Né? Comorbidade, mas não necessariamente, né, ter, porque tem autismo, ter outra, né? Eventualmente você está colocando aí em torno de 20%. A Ana Moésia já falou, mas eu gostaria que você falasse o que pode ser feito no poder público, o que os políticos de cada área, né, municipal, estadual, federal, o que poderia ser feito? Seria lei, seria o executivo, né, aliás, o legislativo, seria leis que seja garantido ao portador de autismo um atendimento mais rápido e mais completo. Seria leis, né? O que falta é isso. Já existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que engloba... E da criança e adolescente, que também está doente. E o Estatuto da Criança, né? E Adolescente, então, os dois estatutos. Então, garantir o que está na lei já seria, assim, um grande passo, né? Para essas pessoas. Garantir a inclusão escolar também, né? Então, garantir, às vezes, a criança necessita de um acompanhante terapêutico em sala de aula, que muitas vezes o poder público, também por conta de uma alta demanda, não tem conseguido garantir. Então, a gente se depara com situações, né, onde meu filho não está estudando ainda porque a escola diz que ele só vai estudar quando tiver um acompanhante. Então, está havendo aí uma quebra, está sendo feridos os direitos, né? Então, assim, doutor Pérez, eu acho que em termos de legislação, a gente já tem conquistas muito interessantes. No entanto, falta o cumprimento e o garantimento desses direitos. Entendo. É como você falou, se fosse cumprido o que já existe, essas duas grandes leis, né, sobre criança e adolescente, né, e patologias, né, já seria muito bom. Uma avó de autista, de criança autista, que tem 7 anos. É a nossa amiga Cecília Bezerra, que mora no bairro Franciscano. Um santo e abençoado dia para você, viu, Cecília? E ela pergunta ao doutor Nenison, qual a relação que existe entre a genética e a hereditariedade no autismo? Existe sim uma relação genética, né? Muitas vezes a gente observa também que há uma história familiar, um primo, um irmão, né, portador da condição. Muitas vezes um pai com uma característica mais leve, que nunca foi diagnosticado, né, e teve uma vida até relativamente funcional. Quando ele vem a ter um filho, o quadro se instala com intensidade maior na criança, né? Então existe sim, quando a gente vai para os estudos em gêmeos, né? Gêmeos dizigóticos e gêmeos monozigóticos e dizigóticos, a gente vê que a taxa de concordância nos gêmeos idênticos é maior do que nos gêmeos não idênticos. Então a gente sabe que existe um conjunto de genes, né, que estão implicados no desenvolvimento do autismo, bem como condições ambientais. É uma gravidez com uso de álcool, com uso de cigarro, com pré-natal mal feito, né? Com alguma outra condição como rubéola, sífilis, pode também fazer com que surjam essas condições, mas existe sim uma carga familiar implicada no autismo. Estima-se que uma família com um filho autista tenha a chance que o outro filho venha a ter autismo é de 20%. Então a gente também faz esse aconselhamento, né, familiar. O pai pergunta, doutor, se eu tiver outro, vai ter autismo? Eu digo, olha, tem 20% de chance dele ser. Isso. E 80% de não ser, né? Então, pensem, reflitam, e se quiserem ter, tenham. Se não quiserem, né,
evitem. Então, fica por aí. Muito bem. Hoje é a missa de 7º dia do falecimento da professora escolástica, né? E vai ser 15 horas na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Barbalha. A família desde já agradece a todos que se fizerem presente a este ato de fé e solidariedade cristã. 7º dia do falecimento de Maria Escolástica Julião Gomes Macedo, a professora escolástica. Eu quero agradecer a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. Ribamar, você é ouvinte, né, Ribamar? Obrigado, viu? Ao povo de Barra do Corda, onde mora o Ribamar e toda a comunidade Barra do Corda. Quero agradecer ao Carlos Eduardo, que está aqui conosco, né? Daqui a pouco vocês vão ficar diretamente com a celebração, a procissão e a bênção dos ramos e a missa. Quero agradecer ao Dr. Denison Teles e suas despedidas, suas considerações finais desse assunto tão importante com os ouvintes da FM Padre Cícero, Dr. Denis. Queria agradecer o convite do Dr. Péricles, né? Dizer que estou à disposição para o que for preciso, né? Para responder dúvidas, para fazer atendimentos. Eu queria dizer que se você tem um filho ou que você suspeita de que haja algo diferente, né? Que procure atendimento. Pode ser particular, pode ser via SUS, né? Pelo SUS atualmente em Juazeiro, que eu tenho conhecimento, né? Existem atendimentos na própria Faculdade de Medicina da FMJ, existem atendimentos no CAPS Infantil, com psiquiatra também, existem atendimentos também para o autismo na APAE de Juazeiro do Norte. Então, vai no posto de saúde, se informa, vê como é feito o encaminhamento e o direcionamento, né? E porque é muito importante... quanto mais jovem, quanto mais cedo a gente fizer o tratamento, as terapias, o acompanhamento médico, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, tá bom? Então gostaria de agradecer. Obrigado, Dr. Denison Teles, médico psiquiatra, especialista em infância e adolescência, Central Park. Você vai lá, leva seu filho, leva seu jovem filho ou sobrinho e conversa com o Dr. Denison Teles, sempre disponível a atender e a vir aqui também dar suas importantes mensagens, né, para os ouvintes da FM Padre Cícero. Então vamos para o nosso bloco de apoio cultural. Diretamente a gente já vai para as celebrações, né? Quero desejar a todos uma Semana Santa, como o próprio nome diz, e Feliz Páscoa. A partir do próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para um domingo de Páscoa, Dicas de Saúde.